irmãos. Hoje vamos meditar sobre uma mensagem muito interessante que todos nós nesse tempo deveremos pensar, e não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, porque o dia mau sempre virá, irmãos. Sempre virá em nossas vidas. E o que a Bíblia pode nos ensinar? O que a Bíblia pode nos acrescentar em meio ao dia mau? O que nós aprendemos na Bíblia em relação ao dia mau? Vamos começar a mensagem lá no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo 13, em que o apóstolo Paulo fala da luta que o crente tem, da sua luta não agora interior, mas uma luta exterior. E no versículo 13 ele fala de algo que todos nós muitas vezes ignoramos, que diz o seguinte: Efésios 6, versículo 13, está escrito assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele está falando sobre se fortalecer, tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau, e depois disso permanecer firme, ele está nos afirmando que todos nós iremos passar pelo dia mau. Ele não está falando para aquele que passar no dia mau, ou para aquele que o dia mau chegar, não. Ele está generalizando de uma forma que todo cristão um dia irá enfrentar o dia mau. Quando eu falo enfrentar, porque todos nós iremos enfrentar, o dia mau vai chegar para todos nós já sabemos, já ouvimos muito sobre isso. Mas há um ponto que muitas pessoas elas ignoram. Eu preciso passar, resistir no dia mau. Porque o dia mau de fato vai tentar acabar com as minhas forças, ele vai me desanimar, ele vai me destruir, ele vai... Enfim, o apóstolo Paulo diz que nós devemos tomar a armadura de Deus para que a gente não apenas enfrente, mas possa resistir, ou seja, permanecer firme no dia mau. Irmãos, baseado nisso, que no dia mau chega para todos nós, não só para o crente, mas para o ímpio, para todo mundo. A Bíblia fala que o sol nasce para o ímpio, nasce para o justo. As aflições acometem os dois, acometem o ímpio, acometem o justo. Enfim, a Bíblia diz que o que acontece com o ímpio acontece com o justo. Ninguém é privilegiado nessa vida por ser crente ou não. Fato é, irmãos, que o dia mau, para o crente, ele pode ser enfrentado de uma forma diferente que o ímpio enfrenta. E aqui eu quero falar de um ponto muito interessante. Eu até conversava com os meus irmãos hoje numa caminhada, numa corrida, e eu pincelava sobre esse ponto ao qual estou ministrando, ao qual estou pregando aqui para vocês, sobre passar o dia mau sozinho, irmãos. O dia mau por si só ele é terrível. O dia mau por si só é difícil, é um dia de sofrimento, é um dia, eu falo um dia porque, no modo de dizer, porque nós não sabemos, às vezes o dia mau, ele dura meses, ele dura anos, nós não sabemos quanto tempo o dia mau pode durar, mas sabemos de fato que ele passa, ele vai passar, só que a maneira com que ele vai passar, nós precisamos entender como que eu vou enfrentar esse dia mau. E sendo ele um dia terrível, um dia triste, um dia de luto, pior do que ele sendo um dia mau, irmãos, é você passar por esse período sozinho. É você não ter com quem contar nesse dia mau. É um período difícil em que todas as pessoas, se já viveram, vão viver, e não se vive uma vez só o dia mau. Nós estamos constantemente passando por tempos difíceis. O apóstolo Paulo diz isso constantemente. Ele mesmo é uma prova que passou por vários dias maus. Passou por naufrágio, passou por ausência de comida, passou por sede, passou por perseguições, passou por perigo de espada. Enfim, o apóstolo Paulo por si só passou por diversos dias maus, vamos colocar assim, por diversos momentos em que ele se encontrou no dia mau.
E vemos que em todos eles ele resistiu ao dia mau, ele passou tudo isso e permaneceu firme. Afinal, na sua última carta, na segunda carta para o seu pupilo, o Timóteo, ele fala que ele já estava na beira da morte e tudo mais, que ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e guardou a fé. Então o apóstolo Paulo venceu, ele passou pelo dia mau, ele resistiu ao dia mau. E por muitas vezes o apóstolo Paulo se encontrou sozinho, irmãos. E como eu disse aqui de princípio, pior do que você enfrentar o dia mau é você enfrentar o dia mau sozinho. Irmãos, se nós olharmos toda a perspectiva bíblica sobre o dia mau, sobre os dias difíceis que o ser humano enfrenta, Deus ele sempre esteve nos falando sobre o privilégio que é você não estar sozinho, você não passar por situações difíceis sozinhos. Eu quero aqui abordar Jesus Cristo quando ele estava ali passando pelo seu momento difícil, no livro de Mateus, no capítulo 26, a Bíblia vai nos contar sobre o período em que Jesus Cristo estava ali perto de ser já crucificado, no seu momento de agonia, no Getsêmani. Mateus 26, 36 a 46, eu vou ser breve aqui, rápido na leitura, qual Jesus Cristo ele fala para os seus discípulos a seguinte coisa, olha: então foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Eu quero dar uma pausa para nós entendermos. Jesus Cristo estava para enfrentar um dos seus dias maus, um dos seus dias mais difíceis. E veja a atitude de Jesus Cristo. Não bastasse o dia mau que ele haveria de enfrentar, que era o momento em que Judas viria ali com os fariseus, os soldados, e levaria Jesus Cristo para ser interrogado por Caifás e toda a cúpula farisárica. Não bastasse isso, irmãos, ele ia ser humilhado. Nós lembramos disso. Ele foi esbofeteado, as pessoas cuspiram no seu rosto, dizia: profetiza, quem te bateu? Para um judeu ficar nu em público era uma das maiores vergonhas, e fizeram isso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, ele foi açoitado. Enfim, Jesus foi levado, ele estava prestes a ser levado para o momento de ser escarnecido, de ser zombado pelas pessoas. Então ele estava triste, estava angustiado. O dia mau estava chegando para Jesus Cristo, O nome já onde ele estava, já um nome já forte, prensa de moer, de fazer óleo, de moer. Getsêmani tem esse significado. Então Jesus Cristo aqui, nesse momento em que o dia mau ia chegando para ele chama os discípulos, foi até o Getsêmani e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui. Ou seja, os discípulos estavam ali perto deles, mas ele falou assim: eu vou ali orar. E quando ele se retirou para orar, ele não foi sozinho orar. A maioria dos discípulos ficaram ali, mas ele chamou os 3 mais íntimos dele, que era Pedro, Tiago e João. Ele levou com ele Pedro, Tiago e João. Por quê, irmãos? Porque ele estava angustiado, ele estava no seu dia, ele estava enfrentando o seu dia mau. Ele estava enfrentando um momento de tribulação. E nesse momento, irmãos, eu vou dizer assim, palavras do Sidney: ai daquele que está sozinho. Ai daquele no dia mau que, além de enfrentar o dia mau, tem que enfrentar também a solidão no dia mau. Jesus Cristo no seu dia difícil, vamos refletir sobre o contexto de Jesus. No seu dia difícil, ele chama os seus discípulos, ele não podia passar por esse momento sozinho. E além de chamar os seus discípulos para ficarem ali por perto, ele chama os 3 mais próximos dele, Pedro, e João e Tiago, e ele confessa aos 3 que ele estava profundamente triste, angustiado até a morte. Ele fala: ficai aqui comigo e vigiai comigo. Ele não queria estar só nesse momento, porque o dia mau havia chegado para Jesus. Jesus estava no seu dia mau, estava no seu dia... O dia mau que eu falo, que muitas pessoas às vezes interpretam, é o dia que a pessoa está nervosa, o dia que dá tudo errado. Não, irmãos, eu estou falando do dia mau, de não só dar tudo errado.
Eu estou falando do dia mal, de um mundo cair nas suas costas, dos problemas te submergirem de tal forma que você muitas vezes se encontra até mesmo em desespero, sem saber o que fazer. Triste, angustiado, aquela agonia profunda. Jesus estava assim. E nesse momento, Jesus Cristo, então, ele chama os seus 3 mais próximos para estarem com ele, pede, fiquem comigo. E olha o que acontece. Versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas, contudo, seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, os discípulos estavam cansados. Versículo 44, deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Voltou para os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e descansais, porque é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos daqui, que é chegado aquele que me trai. Jesus, então, irmãos, teve que, de certa forma, mesmo com os discípulos ali por perto, enfrentar esse dia mal sozinho. Ele não queria, veja, entenda, Jesus não queria passar por esse momento sozinho, mas ele sabia que ele não estava sozinho. Ele podia estar sozinho pelos seus discípulos se encontrarem dormindo. Mas no versículo seguinte, lá em João capítulo 16, versículo 32, Jesus Cristo já dizia que ele iria estar só da presença dos discípulos, mas ele não estaria só, abandonado, porque Deus estaria com ele. Mas veja, irmãos, que no dia mau, mais terrível, mais duro do que enfrentar o dia mau, é você estar sozinho no dia mau, é você não ter com quem contar, como eu disse de princípio. Isso é terrível para o homem. O dia mau, irmãos, ele suga as nossas forças, tira a nossa esperança muitas vezes. E quando você tem alguém que esteja do seu lado, a Bíblia vai falar a importância dessa pessoa que esteja ao seu lado. E aí, quando eu digo isso, eu não estou falando apenas de ter namorado, namorada, homem ou mulher, não. Eu estou dizendo de você, de fato, ter alguém com quem contar. Se for um amigo, um parente, um cônjuge. E se não for nenhum desses, Deus. Mas nunca sozinho. Jesus, quando ele fala isso sobre estar sozinho, ele está falando em todos esses âmbitos, irmãos. Veja o que ele diz em João capítulo 16, versículo 32, ele fala assim: eis que vem a hora e é chegada, em que vós sereis dispersos cada um por seu lado, e vocês vão me deixar só. Mas eu não estou só. Veja, ele fala: vocês vão me deixar só. Aparentemente eu estarei sozinho aos olhos humanos. Mas ele confirma dizendo: eu não estou só, porque o Pai está comigo. O Pai está comigo. Era um momento difícil da crucificação de Jesus, quando ele estava para ser escarnecido, os discípulos foram embora, deixaram Jesus Cristo só. Pedro, nesse período, negou Jesus Cristo 3 vezes, as pessoas abandonaram Jesus. Logo em seguida do Getsemane, que chegam os homens com varapaus e tudo mais, levam Jesus preso, Jesus é interrogado, Jesus é então levado pela via sacra ali, carregando a sua cruz depois de ser martirizado. E Jesus é abandonado. Aos olhos humanos, ele estava só, mas ele diz: eu não estou só porque o Pai está comigo. O dia mau de Jesus começa no Getsemane, mas ele termina na cruz do Calvário, quando ele fala: Pai, está consumado. E durante todo esse período, irmãos, não foi um dia não, foram vários dias que Jesus passou ali por esse sofrimento. A sexta-feira da paixão, aí ele é então ali crucificado, um sofrimento que Jesus sofre, passa por tudo isso, aparentemente sozinho. As pessoas olham debaixo da cruz e falam:
Cadê? Será que Elias vai vir salvá-lo? O Deus dele vai vir salvar? Ele se vê sozinho. As pessoas veem Jesus Cristo sozinho, mas ele sabe que ele não está só. O Pai está com ele. Mesmo quando ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, por certa feita, ele se sentiu sozinho no momento de dor. Mas ele não estava sozinho, irmãos. O Pai estava com ele. Ele se sentiu sozinho. Assim como ele disse que a carne era fraca, aquele momento em que ele diz isso. A expressão da sua carne de se sentir sozinho numa cruz. Mas ele não estava sozinho. O Pai estava com ele. O dia mau chegou para Jesus. O dia mau chega para mim. O dia mau chega para você. Talvez você esteja passando já pelo dia mau. Em meio a tudo que nós estamos enfrentando, irmãos, é inevitável a gente tocar sobre esse assunto. Mas em tudo que a gente esteja passando nesses últimos dias, nesses últimos tempos, esse isolamento, de certa forma, distanciamento social, quantas pessoas já não se sentiam sozinhas e agora estão se sentindo muito mais sozinhas? Quantas pessoas vão enfrentar o dia mau, se é que alguns já não estão enfrentando, irmãos? Um dia mau cruel, um dia mau terrível. E pior do que isso é as pessoas se sentirem sozinhas no seu dia mau. É não ter com quem contar. Olha o que a Bíblia fala, irmãos, em Eclesiastes. Veja a importância de nós estarmos acompanhados, de estarmos juntos, de termos alguém que esteja junto conosco. Eclesiastes no capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12. A Bíblia diz o seguinte, olha, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como há de se aquentar? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olha o que a Bíblia fala para nós, irmãos. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. É melhor serem dois, porque se um cair, o outro levanta. É melhor serem dois, porque se o frio vier, um aquecerá o outro. É melhor serem dois, porque se um inimigo vier contra um, os dois resistem. Como é importante, irmãos, nós estarmos acompanhados. Nós temos a convicção, a certeza que não estamos só. Que temos com quem contar, irmãos. Como é bom, irmãos, o dia mau é tão difícil, cada um sabe, porque o dia mau vai afligir a cada um de uma maneira diferente. A Bíblia diz que cada um é provado nas suas próprias concupiscências, cada um é tentado nas suas próprias concupiscências, cada um enfrenta uma luta individual. Cada um tem os seus problemas particulares, cada um tem as suas dificuldades. E no que um acha ser simples, no outro acha ser uma dificuldade. Cada um, como diz o ditado, cada um é bom numa coisa. Não somos todos iguais, irmãos. A Bíblia fala que Deus repartiu para cada um uma medida de fé diferente de um do outro. Deus chamou um para uma coisa, chamou outro para outra, designou um para uma coisa, designou outro para outra coisa. Assim é, irmãos. E diante de tudo isso, diante dessa diferença que nós vemos, irmãos, o dia mau é a mesma coisa. Talvez o que eu passe não seja o que você passa. Talvez você olhe para a minha dificuldade, para o meu problema e você fale, o Sidney está passando por isso. Isso aí é simples, eu não ia ficar assim. Mas eu tenho uma resistência, você tem outra resistência. Naquilo que você resiste, talvez eu tropece. Naquilo que você tropece, talvez eu resista. O dia mau vai afligir a cada um de uma forma diferente, irmãos. E como é bom você saber que você pode contar com alguém.
Como é bom você saber que você não está sozinho. Que se o dia mal te afligir, você tem com quem contar. Eu estou falando na esfera humana, também estou falando de Deus. Porque muitas pessoas, irmãos, que muitas vezes dizem crer em Deus, confiar em Deus, mas quando o dia mal chega, a pessoa se sente sozinha. E eu digo sozinho não na esfera humana agora, mas se sentem desamparados, abandonados pelo próprio Deus. Chegam a questionar se Deus realmente está com eles, se Deus realmente está junto. Muitos até dizem, Deus me desamparou, Deus me abandonou, Deus virou a cara para mim, Deus não... Quantas não são as pessoas, irmãos, que o dia mal chegando, as pessoas se sentem só. E muitas delas estão só. O duro é isso, irmãos. O dia mal ele é inevitável na vida das pessoas. Não tem como nós evitarmos o dia mal, irmãos. Não tem como. Não há como, irmãos. Não há uma receita, não há um conselho que a gente possa seguir e evitar o dia mal. O dia mal vai vir para provar a nossa fé, para fortalecer o nosso caráter, para nos fazer crescer com Deus, nos edificar. O dia mal é inevitável. Mas não é inevitável você passar por ele sozinho. Você pode evitar de passar pelo dia mal sozinho, sozinha. Você pode hoje começar a refletir sobre isso. Talvez você esteja acostumado a enfrentar as suas lutas sozinho, sozinha e dizer, eu não preciso de ninguém. Irmão, se até Jesus na sua carnalidade, na sua fraqueza humana, como um homem, Jesus precisou, irmão, Jesus sentiu a necessidade de falar para os discípulos estarem ali e para os 3 estarem mais próximos dele ainda. Imagine nós, irmãos. Talvez você tenha esse tipo de pensamento que você não precisa de ninguém, que você passa por tudo sozinho, sozinha, porque você ainda não enfrentou algo que seja maior do que você. Talvez o teu dia mal ainda não foi aquele dia mal. E esse dia mal um dia pode vir, irmão, pode chegar a você. E eu vou repetir o que está escrito em Eclesiastes. Ai daquele que estiver só. Ai daquele, irmãos. A Bíblia diz aquele que está em pé, olhe, cuide para que não caia, porque todos nós estamos sujeitos. Mas quando nós temos alguém, irmãos, quando nós estamos acompanhados, quando nós temos alguém que podemos contar, seja na esfera humana, na esfera espiritual, eu estou dizendo de Jesus, estou dizendo de Deus, estou dizendo do Espírito Santo de Deus, que nós vamos já entrar num contexto. Nós sabemos que Ele há sempre de nos levantar, irmãos. A Bíblia nos diz isso. Que se o justo cair, o Senhor o levantará, não ficará prostrado. Se ele não tiver com quem contar, irmãos, Deus o levantará. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Deus o levantará, ainda que os homens não estejam juntos, ainda que ele não possa contar com os homens. Se ele estiver contando com Deus, ele terá ajuda. Ele levantará. E sabe que quando nós temos Deus, irmãos, Deus também usa amigos. Usa o cônjuge, usa parentes, familiares. Que às vezes nos vê cair, irmãos, e levanta a mão, e estende a mão para nós e nos levanta também. E nos mostra que nós não estamos só. Às vezes é uma palavra. Às vezes é um gesto tão pequeno, mas aquilo tem um impacto em nossas vidas, porque nos mostra que nós não estamos só. Às vezes eles não vão resolver os nossos problemas. Às vezes eles não podem resolver os nossos problemas. Mas eles podem nos dizer abertamente que nós não estamos só no dia mau. Como Pedro fala, para nós lançarmos toda a nossa ansiedade sobre Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Esse cuidado nem sempre, irmãos, é solução de problema, mas é estar ali conosco, cuidando de nós.
Como é bom, irmãos, no dia mau nós sabemos que temos alguém para poder contar. Alguém que talvez não vai resolver os nossos problemas, mas vai poder chorar junto conosco. Vai poder dar-nos um abraço, uma palavra de conforto. Como é bom, irmãos. Como é bom ter alguém que nós possamos contar. Como é bom, irmãos. Nesse mundo em que o amor está cada vez mais se esfriando. Em que os homens são amantes de si mesmos. Estão cada dia mais procurando somente o que é seu e não o que é de Cristo. E o que é de Cristo é a unidade, a união. Cada vez mais as pessoas estão fechadas nos seus círculos de interesse. Cada vez mais as pessoas estão se tornando mais e mais egoístas, pensando apenas em si próprio. Como é bom, irmãos, sabermos que podemos contar com alguém, que temos alguém que podemos contar, que temos um amigo, um irmão, que temos um parente, que temos acima de tudo Deus, ao qual nós podemos contar. Como é bom, irmãos. O próprio Jesus, ele nos disse que ele não estaria só, como nós lemos aqui em João 16:32. E o mesmo Jesus, ele vai nos afirmar, irmãos, em João 14:18, que ele nunca nos deixaria só. Eu quero ler aqui com você João 14, versículo 16 ao 20. Ele diz o seguinte: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, não vou deixar vocês só. Eu voltarei para vocês. Eu voltarei. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, Deus nos dá certeza que Ele não nos deixou só. Ele nos dá certeza, irmãos, que o dia mau pode sim chegar a nós, irmãos. Pode sim, irmãos, o dia mau nos afrontar. Mas nós não estaremos só, nós podemos contar com Deus. E mais do que isso, irmãos, eu vou deixar um pensamento, ou um conselho, melhor dizendo. Tenha amigos. Como diz Eclesiastes, se cerque de amigos. Amigos que você cultiva no dia da alegria, mas que no dia da angústia, como diz Provérbio, torna-se o seu irmão. Amigos que são mais chegados do que irmãos. Amigos que vos falem a verdade. Amigos que vos exortem. Amigos que cheguem até a brigar com vocês muitas vezes, mas que não te desamparam no dia mau. Amigos que chegam no dia mau e você sabe que pode contar. Amigos que não precisem nem dizer, ó, conta comigo, mas você sabe que você pode contar. E quando eu falo de amigo, não de vida, familiar, cônjuge. O seu cônjuge precisa ser o seu amigo, sua amiga. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu familiar precisa ser o seu amigo, sua amiga. Cultive isso. Esse é o intuito de Deus, estabelecer a igreja na terra, irmãos. Jesus ora em João 17 dizendo: eu oro para que eles sejam um. Eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. E daí é que vem a certeza que Jesus não estava só, porque Ele estava constantemente, irmãos. Constantemente
com Deus, cultivando Deus. Nós muitas vezes, irmãos, nos dias de alegria, a gente não quer cultivar ninguém. As pessoas hoje estão se tornando cada vez mais isolacionistas, antissociais. Alguns, pela sua personalidade, gostam de ficar um pouco sozinho. Eu sou um deles, eu gosto bastante de ficar sozinho. Mas eu gosto também, na mesma proporção, acredito, de estar com verdadeiros amigos, de dar risada com os amigos, de contar com os amigos e que eles podem contar comigo. Não há alegria maior que isso, irmãos. Mas uma coisa que nós não podemos, irmãos, em meio às nossas solidões, de escolhas, momentos que a gente queira ficar sozinho, é não pensar ficar sozinho de Deus. É não abrir mão de Deus. Porque hoje podemos estar bem, irmãos, mas amanhã a Deus pertence. A Bíblia fala, basta cada dia o seu próprio mal. Hoje eu posso estar bem, hoje você pode estar bem. Amanhã nós não sabemos. Mas que nesse dia que nós nos encontramos bem, possamos cultivar a presença de Deus em nossa vida. Para que não venhamos sentir só quando o dia mau chegar. Que nesses dias em que estamos bem, possamos cultivar as boas amizades, os bons amigos. Não as falsas amizades que corrompem os bons costumes, mas os bons amigos. Que nos lembram dos bons costumes. Que nos incentivam às boas práticas. Que alegram os nossos corações. Que nos trazem conhecimento, sabedoria. Que possamos cultivar isso, irmãos, para que no dia mau a gente possa ter com quem contar. Porque o dia mau por si só, irmãos, já é terrível. Mas mais terrível do que o dia mau é você não ter ninguém no dia mau. É você ter que passar por ele sozinho. Ninguém é super-homem, irmãos. Ninguém é Mulher Maravilha. Não pense você que você sendo durão, você sendo durona, você vai resistir a tudo na sua vida. Vai chegar um momento e talvez você esconda essa aparência de dureza, mas no seu quarto, sob o teu travesseiro, como diz o salmista Davi, é lá que você molha o teu travesseiro, que você mergulha em lágrimas, porque se sente só, porque não tem com quem contar. Às vezes a circunstância que é tão difícil, mas é a solidão em meio à circunstância que torna as coisas mais difíceis. Por isso, irmãos, vamos cultivar a união. Parece clichê o que eu estou dizendo, mas não, irmãos. Parece demagogia, não. Eu digo isso porque é uma verdade, só que é uma verdade tão difícil de nós praticarmos nos dias de hoje, sermos um só. De cultivarmos essas coisas, cultivarmos os amigos, cultivarmos as boas amizades, cultivarmos a união. Como Efésios capítulo 4 diz, um só corpo, uma só fé, um só pensamento. Hoje há tantas divisões, hoje há tanto pensamento, tantas coisas, irmãos. Se tornou tão difícil nós sermos um só. Se tornou tão difícil nós podermos contar uns com os outros e nos propor para que outros possam contar conosco. Que possamos mudar isso, irmãos, a começar pela oração. Talvez hoje você não possa pedir a ajuda de alguém. Talvez hoje você não possa contar com alguém. Mas você pode fazer algo por alguém, que é orar. Assim como Jesus orou por nós. Assim como Jesus orou pelos seus discípulos. Que possamos orar uns pelos outros. Que possamos começar a contar, se não com ajuda pessoal. Se hoje não é possível ajuda pessoal, o abraço, a palavra, que possamos começar a contar, irmãos, com as orações uns dos outros. Que possamos começar com as atitudes simples de saber que tem alguém que ora por mim.
Saber que tem alguém que está orando por você. Que possamos começar a contar por isso, que quando você não conseguir orar, alguém tem orado por você, alguém tem orado por você, tem intercedido pela sua vida. Que possamos começar com essas pequenas atitudes, irmãos. E assim, em nome de Jesus, chegaremos ao ponto, à unidade, em que possamos contar uns com os outros, não apenas de palavras, mas de atitudes. Que então começaremos a amar uns aos outros, não apenas de palavras, mas sim de atitude. Oferecendo o ombro, o ouvido e os joelhos, para que possamos contar uns com os outros, fortalecer uns aos outros, edificar uns aos outros. Quero deixar essa mensagem no teu coração, irmãos. Reflita sobre isso. Nesse tempo que nós estamos vivendo, é um bom momento para que você pare para pensar. Se talvez você não esteja vivendo o dia mal hoje, mas se amanhã ele chegar na sua vida, com quantas pessoas você pode contar? Com quem você pode contar? Se talvez a sua resposta é com ninguém, eu te digo que é possível mudar essa resposta ainda hoje. Eu vou dizer que é simples. Comece pela oração por alguém. Ore por alguém. Você faz. A Bíblia diz que nós devemos fazer aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós. Então comece a orar por alguém. Ajude alguém. Não vá perguntar se está precisando de ajuda. Dê ajuda. Não espere pedir, ofereça. Faça isso. A Bíblia diz que nós, fazendo isso, nós estamos semeando o bem. E semeando o bem, a Bíblia nos diz, nos garante que nós iremos colher. Se não estivermos desfalecidos, nós iremos colher. Possamos mudar, irmãos, essa realidade. Reflita sobre isso. Para que possamos amar uns aos outros e podermos contar uns com os outros como uma verdadeira igreja, a qual nós não temos sido. É um fato triste, é uma constatação triste, mas não temos sido. Que possamos ser em nome de Jesus, a começar a mudar tudo isso. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, fortaleça o teu coração, fortaleça a tua fé, te edifique sobre a rocha que é Cristo e te encaminhe por base nas Escrituras. Eu deixo essa mensagem no teu coração, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.